Olá, queridos amigos internautas, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Antes de iniciarmos a nossa exposição desse momento, vamos realizar uma prece para nos harmonizarmos, Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui a convite desta maravilhosa casa, para podermos falar um pouquinho sobre o tema que é de suma importância para o movimento espírita de um modo geral. Nossa gratidão por este momento especial em nossas vidas, em que nós vamos falar do futuro, o futuro do Espiritismo. Deus nos ilumine, nos abençoe para que possamos transmitir da melhor maneira possível a mensagem que vem do alto. Que assim seja. Nós vamos tratar então do tema que nós extraímos do estudo sistematizado da doutrina espírita. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos e a finalidade da reencarnação. Para nós a linguagem é fácil, reencarnação. Esse tema a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos e também em todas as obras da codificação, ela está aqui, Na questão 171, os comentários do Sr. Allan Kardec sobre o tema, ele diz que a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única, olha que colocação, é a única que corresponde à ideia de que formamos, a ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Então aqui ele aplica para nós o conhecimento em si e designa quais são as pessoas, os seres, a quem se destina o processo de reencarnação. Porque nós não vamos viver reencarnando para sempre, eternamente. Nós teremos um período, estamos num período de reencarnações em corpos físicos como esse. Mas a tendência é que no futuro, com a nossa evolução, a gente vai deixando de reencarnar em corpos materiais grosseiros, como ainda que nós utilizamos. Sem demérito ao corpo, eu amo muito meu corpo, acho que todos nós devemos amar o nosso corpo, que é como se fosse a ferramenta que nós nos utilizamos nas romagens terrenas, nas reencarnações, para podermos evoluir. E ainda diz que a doutrina da reencarnação é a única que pode explicar o futuro. Incrível isso. O futuro, e firmar nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos as ensinam. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 71, comentários. Então veja que é a única que pode, a reencarnação, essa doutrina é a única que pode explicar o futuro. Porque é diante das sucessivas encarnações que nós trabalhamos algo fundamental, que é o nosso futuro. E a reencarnação também nos oferece meio de resgatarmos os nossos erros por novas provações, por novas existências. Erros como os quais a gente vê na segunda parte de um Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a obra O Céu e o Inferno, pessoas que infelizmente cometeram erros. E erros que talvez não seja só matar um ou outro, mas às vezes o alcoolismo, a boemia, como na época eles citaram alguns, erros também causados contra outras pessoas que acabaram tirando a vida por causa de erros que alguém cometeu, essas pessoas que vieram comentar esse fato, relatar esses fatos nas obras. Vemos também André Luiz, discorrendo sobre vários exemplos. E um deles que a gente sempre cita aqui, que é o caso do Segismundo, a reencarnação do Segismundo, trata de um erro que ele cometeu. E a nova existência é justamente para que a gente corrija isso. Ou seja, não cometa mais essa falha. Para nós sabermos se vamos cometer isso ou não, a gente precisa desse teste. Não tem como escapar. É importante que a gente saiba disso. Mas vejamos que isso também não é um castigo. Não é Deus que fala assim, agora você vai pagar caro por isso. Deus não faz isso. Aliás, eu acredito que Deus nem tem tempo de estar julgando um por um, Quiçá condenarmos todos, algumas penas que se falam, A gente entende isso nos estudos e vamos colocar um pouquinho disso hoje também.
Mas a ideia da reencarnação, ela foi inventada pelo Espiritismo? O que vocês acham? Será que o Espiritismo é que trouxe esse conhecimento novo para nós? A ideia, olha a pergunta, né? A ideia da reencarnação foi inventada pelo Espiritismo? Bom, o Espiritismo, nós temos como obra primordial do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, né? Em 1857 veio a obra, o Livro dos Espíritos. Então, será que a doutrina da reencarnação, ela começou aí, com a obra, o Livro dos Espíritos, que fala sobre a reencarnação? Muito bem, feita a reflexão aqui, através da pergunta, nós temos a questão número 222, da mesma obra, né, citada no Livro dos Espíritos, que, em resposta, nos dizem: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. E Pitágoras viveu entre 570 a 495 a.C. Só para elucidarmos aqui, contextualizarmos também, a doutrina da reencarnação em si constitui uma lei da natureza, né? E o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, desde a origem dos tempos. Ora, se nós falarmos de tempos, estamos indo atrás, muito longe, ainda além da criação do nosso planeta. E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem os sinais da antiguidade mais remota. E o Pitágoras, citado aqui, como se sabe, segundo os espíritos informaram, ele não foi o autor do sistema da metempsicose. E depois vamos falar um pouquinho. A metempsicose é a ideia da transmigração das almas. Ou seja, formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes. Essa transmigração é que as almas saíam de um corpo e iam para outro. E aí nós temos também alguns dados interessantes sobre essa contextualização que nós estamos querendo formar aqui. Veja, quando se fala na ideia da transmigração das almas, essa ideia vem de muito antes da doutrina espírita, muito antes. E aí nós vamos encontrar lá uma ressonância disso lá nos povos celtas. Os celtas são a junção de povos que viveram entre 1200 a 500, 1200 antes de Cristo a 500 depois de Cristo, aproximadamente. E eles tinham certa aproximação cultural e espalhavam-se por toda a Europa. Dos celtas surgiram os druidas, que era eles viam da sociedade celta e eram responsáveis, dentre outras funções, por liderar rituais religiosos, sacrifícios e oferecer conselhos espirituais. Agora, o que os celtas, essa civilização muito antiga, e os druidas, que era a parte religiosa, digamos assim, dos celtas, né? O que eles têm a ver com isso? Isso, quando nós estudamos assim, uma obra como a Revolução Espírita, né, de Paulo Henrique de Figueiredo, ele vai falar lá dos primórdios, como fundamentou-se a doutrina espírita. Qual era o contexto daquela época, o contexto que se formou para que a sociedade tivesse condições de receber o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E aí nós vamos chegar na questão dos druidas. Por quê? O seu maior ensinamento dos druidas lembra a da doutrina hindu da reencarnação. Então eles já comunicavam conhecimentos com civilizações muito antigas do nosso planeta. Diodoro Sículo, historiador grego, nos diz que os druidas acreditavam que as almas são imortais e vivem novamente por um número fixo de anos em outro corpo. Vai chegar mais ou menos próximo da transmigração das almas, né? E todas as vezes, e aqui é o lugar, se assim poderíamos dizer, todas as vezes que nós atemos a biografia do Sr. Allan Kardec, professor Rivaio, lembramos-nos de duas encarnações passadas dele. A primeira como sacerdote druida, na época de Júlio César, o imperador, cujo nome era Allan Kardec. E uma segunda como João Hus, sacerdote tcheco da Idade Média. Essa questão dele ser um druida, né, que ele conheceu esse fato, aconteceu isso na casa do Sr. Baldan, na rua de Rochechouart, é uma rua lá na França, lá em Paris. Ele foi convidado para ir nessa casa, e um espírito, que
que se intitulava por Zéfiro, disse a ele, numa saudação, diz assim, quer ver? Salve, caro pontífice, 3 vezes salve. E o Kardec respondeu, poxa, obrigado pela saudação, assim por diante. E ele falou, o Zéfiro falou assim, diante da saudação do Kardec, que tinha ele feito, no caso, Kardec, uma saudação respeitosa a um verdadeiro pontífice, pois Rivaio havia sido um grande chefe druida no tempo da invasão da Gália pelo imperador Júlio César. Júlio César tem escritos falando pouca coisa, mas ele fala também sobre os druidas, o imperador Júlio César. Por que esse contexto em si, né? Porque tudo tem um fundamento. O Kardec, quando escreveu a doutrina espírita, ele sempre nos falou, né, sempre falou naquela época, e nos fala através dos seus escritos, que foi como base fundamental para ele entender o espiritismo, né, em si, que a cada efeito existe uma causa. Então, se existe um efeito inteligente, a causa deve ser inteligente. Partindo desse princípio, ele estava certamente retrazendo conhecimentos antigos dele, que levaram a concluir que aqueles fatos das mesas de antes, aquelas comunicações, eram, na verdade, espíritos, como ele constatou na doutrina que ele escreveu. Portanto, continuando aqui, né? Ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina, eles renovam, não é? Criam. Eles renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Então, nós temos 2 situações aqui pontuais. A primeira é o fato da reencarnação, a doutrina da reencarnação não existe só no nosso planeta, né? Isso é um fato que acontece no universo, é uma lei da natureza. E para poder entender bem sobre isso, o conhecimento antigo das nossas civilizações veio se propagando, veio se consolidando até chegar no sacerdote druida, Allan Kardec. Passadas as reencarnações, volta ele, preparado. Ou seja, ele também, durante os processos reencarnatórios dele, ele se preparou para poder escrever aquilo que ele iria chamar de dogma da reencarnação. Ele escreveu sobre aquilo que já existia. Então, o próprio Kardec é um exemplo clássico de que as reencarnações são fundamentais para que nós possamos formar os nossos conhecimentos. Hoje nós somos produto de todas as reencarnações passadas. E aí, por base do que somos hoje, nós podemos, como diz aqui no início das lâminas aqui, né, preparar melhor o nosso futuro. Entendendo quem somos, de onde viemos, nós podemos, né, muito bem preparar os caminhos para onde queremos ir. Simplesmente os espíritos apresentam, né, no caso a reencarnação, de um ponto de vista mais racional. Então, os espíritos apresentam esse dogma de um ponto de vista mais racional, mais acorde, ou seja, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais de conforme com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Então a doutrina espírita, ela explica, dentro da razão, o que é essa tal reencarnação, o que é essa doutrina em si. E a gente chama isso de doutrina, aliás, a doutrina espírita considera isso como uma doutrina, porque cada ser que reencarna é uma história, uma longa história. E aí existe um compêndio de estudos muito grande a respeito da reencarnação. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem a sua trajetória, e aí cada um tem um livro, né, alguns livros para se contar, né? Sob a ótica da lei de causa e efeito, se admitirmos a justiça de Deus, ou seja, admitindo lá nas iniciais perguntas do Livro dos Espíritos sobre Deus, né? Lá nós admitimos, concluímos, né, de forma simples, pela escrita simples e resposta simples do livro dos Espíritos, que a espiritualidade nos fornece, e Deus, além de ser causa primária de todas as coisas, além de ser a inteligência suprema, ele também é a justiça suprema. Não há nada mais justo que Deus. Nada. Absolutamente nada no universo mais justo que Deus. Ora, se ele é justiça suprema,
nós admitindo a reencarnação, nós vamos compreender que isso faz parte da justiça de Deus. E não podemos deixar de admitir que esse efeito, ou seja, a reencarnação, tem uma causa. É Deus. A reencarnação provém de Deus. É uma lei divina. E porque todas as coisas, a causa deve proceder ao efeito. Ou seja, se o efeito que nós estamos considerando aqui é a reencarnação, obviamente a causa disso é uma causa tão magnânima como o efeito em si. É Deus. Agora, quais são as finalidades da reencarnação? Sabemos que é um fato antigo, um fato que existe desde a história da nossa humanidade, desde antes da história da humanidade terrestre, está em todo o universo. Agora, para que reencarnar? Essa é uma dúvida que, antes de eu conhecer a doutrina espírita, em 2015, eu tinha uma dúvida cruel, que era essa. Poxa, afinal de contas, eu vou ressurgir? Vai acontecer comigo que depois de morrer eu vou ressuscitar? Ou eu vou reencarnar? E isso parava essa dúvida católica que eu era antes de conhecer a doutrina espírita. Estudando a doutrina, e não por muito tempo, estudando logo de início, a gente vai se deparar lá no Livro dos Espíritos. Quando a gente começa a ler pela primeira vez no Livro dos Espíritos, dá uma vontade, assim, uma urticária, a gente quer ler ele rápido, né? A gente quer devorar o Livro dos Espíritos, tamanha vontade de a gente querer saber. E, obviamente, que a gente lê uma vez, a gente tem que ler outras vezes, em especial. Nós temos o estudo de um Livro dos Espíritos, porque aí no estudo em conjunto, aí a gente entende melhor, porque a dúvida dele pode ser um esclarecimento para ele, a conversa, o assunto que ela traz para dentro do contexto da pergunta, pode elucidar também questões dela e assim por diante. Então é maravilhoso estudar em grupo, né? A gente vai chegar ali também na questão da reencarnação. Agora, qual é a finalidade disso? Para que eu vou reencarnar? Certa vez, a minha filha me perguntou assim: pai, para que eu vou reencarnar? Eu assisti o filme lá do André Luiz, né, do Nosso Lar. Poxa, ele estava de buenas lá no plano espiritual. Ele não estava aprendendo lá? Eu falei, sim, tá. Sem dúvida. Pelo que gosta, pelo que ele diz, né, ele estava aprendendo muito, né? Então, ele estava aprendendo, né? Ele não passava fome, não precisava trabalhar para poder comprar comida, não pagava internet, não precisava de celular. Tanta coisa, para quê? E ele não estava aprendendo? Tá. Mas para que então? Se eu morrer, pai, eu não quero mais voltar. Arrisca a sorte aí, filho. Fica à vontade. Bom, na questão 167, a pergunta também aguçou o interesse do Sr. Allan Kardec. E ele diz assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? Para que reencarnar? A resposta veio assim, ela veio meio que enigmática, né? A gente, logo de cara, se a gente vê isso aqui, a gente pode até entender, quando a gente estuda e tal, a gente entende isso, mas é interessante porque quem chega novo, se eu chegar cru agora, não conheço nada do espiritismo, me vem essa pergunta, né? Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Expiação? O que é isso? Vou ficar espiando alguma coisa? Melhoramento progressivo da humanidade. Aí eu coloquei ali entre parênteses, evolução. Sem isto, onde a justiça? Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Ora, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, e sem isto, onde a justiça? Mas melhoramento progressivo da humanidade, tá, beleza, a humanidade então pode progredir, deixa eu de fora dessa, deixa eu lá no plano espiritual. Não, acontece que não tem essa de deixa a humanidade somos nós. Eu sou uma peça importante na humanidade. Eu, você, ela, todos nós. Não tem essa de a humanidade somos nós. E o espírito progride igualmente na erraticidade. Progride igualmente na erraticidade. O que é a erraticidade? Quando estamos de volta no plano espiritual. Erraticidade, só para a gente entender, nós ficamos no estado de espíritos errantes na erraticidade, porque essa é uma situação com a qual a gente vai voltar e se prepara para reencarnar, por isso erraticidade. Então, a
Mas ainda, veja bem essa colocação, o espírito progride igualmente na erraticidade. Aqui minha filha chama atenção para isso, né? Adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando suas ideias. Isso, no caso, para minha filha seria um prato cheio, né? Não, pai, então está aprovado, não preciso voltar mais. Não vou voltar. Eu já estou, pai, estou tudo certo, tranquilo. Nem precisa. E ainda mais, coisa que eu não vou nem precisar aprender, não tem na Terra para aprender, vou aprender lá. Então eu quero ficar por lá mesmo, quero aprender as lições de alto grau, né? E ainda continua, o estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso. Aqui já aplica-se o condicionante. Ou seja, o estado corporal e o espiritual constituem a fonte em dois gêneros de progresso, solidários entre si. Se são solidários, estão agarrados um no outro. Aí não tem como desprender, porque são solidários, estão vinculados um ao outro. Eis porque o espírito passa alternadamente pelos dois modos de existências. Então, ele está explicando por que nós precisamos da vida corpórea. Se o espírito progride na erraticidade, para que reencarnar? Eis a grande questão. Kardec já tinha formulado essa questão e houve a resposta, né? Mas a gente reitera a pergunta. E assim vem a resposta para nós. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades, que são as mentais, em investigações, a exercitar essas tais faculdades e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao desenvolvimento da união do corpo com a matéria. Daí o constituir uma necessidade a encarnação. Na erraticidade, eu até coloquei entre parênteses, na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, tais necessidades são diferentes, são outras. Há uma modulação. A encarnação, ou seja, ela é, aqui como nós estávamos dizendo, uma necessidade. Nós precisamos reencarnar. Mas por quê? Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador. Portanto, nós todos temos um compromisso com o planeta que nós habitamos. Assim como temos um compromisso com a casa que nós moramos. Nós precisamos zelar da nossa casa. Se a gente deixar abandonada, Deus dará. Outros podem até invadir a casa e ficar com a casa para eles. E nós, se não cuidarmos da nossa casa, tem esse dever de cuidar da nossa casa. E nós achamos que não temos dever de cuidar do planeta. A gente tem sim, a obrigação nossa. Porque se eu negligenciar agora com o planeta, eu sabendo que eu tenho que reencarnar, o que eu vou esperar no futuro? Que planeta eu vou encontrar no futuro? Quer queira, quer não queira, se nós não quisermos assumir o compromisso, não poderemos chorar lá na frente, né? No nosso futuro, não podemos chorar o planeta esbagaçado se a gente encontrá-lo dessa forma. Porque negligenciando hoje, nós estamos... Porque o problema não é o planeta não vai se detonar da noite para o dia, não vai acontecer isso. Mas os hábitos, os maus hábitos que nós vamos criando, é igual o fumante, né? O mau hábito vai começando a destruindo devagarinho os órgãos, né? O pulmão principalmente. Então é sempre recomendável que a gente consiga se libertar, né? Por exemplo, do tabagismo. Mas não acontece da noite para o dia, não é no primeiro cigarro que a gente se mata. Mas o primeiro cigarro dá origem àquele problema lá na frente. Assim é a encarnação que eu estou vivendo hoje. Qual é o compromisso que eu tenho com o planeta hoje? Eu tenho total compromisso. O que eu estou fazendo de bem hoje? Eu tenho que me habituar a melhorar isso, o meu comportamento para com o meu próprio planeta. Por isso que ele fala que o trabalho, né, aqui na matéria, colabora não só comigo, mas com o globo que a gente ocupa, né, o globo terrestre que a gente habita. Mas ainda estou em dúvida.
Afinal, foi falado aqui e tal, que a gente precisa reencarnar e tal, mas existe alguma maneira mais didática, vamos desenhar um pouquinho melhor isso para que a gente possa compreender? Para que reencarnar? Se eu posso evoluir no plano espiritual. E ainda em categorias de ensinamentos que eu não vou conhecer aqui na Terra, não tenho aqui na Terra. Para quê? Ainda estou em dúvida. Salvador Gentili, na obra Chico Xavier, Entrevistas, ele que indagou ao Chico, ele fez algumas perguntas para o Chico, e elas são tão importantes, acho tão legais essas perguntas, que elas vêm nos trazendo uma resposta bem didática. Olha só. Chico Xavier, por que se diz que o espírito, para evoluir, precisa se encarnar? No mundo espiritual, ele não evolui? Qual a diferença principal entre as duas faixas de evolução quanto ao seu aprendizado? Aí vem essa pergunta que ele fez ao Chico, e o Chico generosamente nos deu a seguinte resposta. A existência na Terra, enquanto somos favorecidos, olha que legal, favorecidos com a permanência do corpo, dispomos de maiores oportunidades para aprendizagem, educação ou reeducação. Tudo isso acontece. Alguns aprendem, outros precisam da reeducação, porque faziam coisas erradas, hábitos errados, assim por diante, a gente tem que se reeducar. Eu, particularmente, e muitos daqui certamente fazem isso, a gente se alimentava mal, né? E agora começou a alimentar um pouquinho, se alimentar um pouquinho melhor. Isso já é uma prova que a gente está passando, né? E assim vai. Dispomos de maiores oportunidades para aprendizagem, educação ou reeducação. Na aquisição das experiências de que necessitamos para a ascensão definitiva, há a vida maior. Então a gente se aprende, educa, acaba sendo educado ou reeducado na aquisição das experiências de que necessitamos para a ascensão definitiva à vida maior. É aí que eu vou aprender a paciência, por exemplo, que o anjo de guarda tem. Cada um de nós temos o nosso anjo de guarda. E em termos de paciência, ele foi um espírito como nós aqui, que alcançou um estágio tal, por maiores volumes de barbaridades que a gente pratique, ele vai aguardar calmamente até que a gente consiga despertar para os erros que estamos cometendo, e ele vai nos ajudar a evoluir. E todos nós estamos candidatos a anjo de guarda, porque nós, como pais, já exercemos um pouquinho, um pedacinho disso com os nossos filhos, e vice-versa, quando os nossos pais alcançam a maioridade, né? Pelo padrão de vestuário físico, corpo de carne, na escola da Terra, somos favorecidos, Chico generosamente falando, favorecidos com disciplinas de momento não estimamos receber. Então, que disciplinas são essas? Né? A dificuldade financeira, a política, é uma grande disciplina que a gente tem que saber lidar com isso. Os crimes, a criminalidade que ocorre, os golpes, etc. Tudo isso são escolas para nós. Aquele problema que acontece quando eu estou querendo chegar cedo, quero chegar rápido de um ponto ao outro, acontece um acidente, infelizmente, ou acontece no meu carro, dá um problema. Essas questões exercitam não só a paciência, mas como também exercitam a nossa compreensão de que, às vezes, aquele problema mecânico no carro ali está me livrando, é um livramento de um acidente que pode acontecer logo lá na frente. Então, são tantos detalhes que a gente aprende na escola da Terra, aqui no corpo de carne. Por exemplo, se não acontece, como é que eu vou aprender sobre isso, né? Sobre a providência divina nesses momentos em que acontece uma falha mecânica do meu carro? No plano espiritual tem um carro? A motor, a combustão? Não. Talvez um aeróbus, mas será que pifa o motor de um aeróbus? Eu não sei se pifa desse jeito. Tá? Então, lições com as quais no plano espiritual não tem como eu praticá-las, exercitá-las. Tá? Aqui na Terra, recordamos aqueles alunos
dos colégios humanos que, na maioria das vezes, não se agradam das disciplinas com que são colhidos. E nós, muitas vezes, não nos agradamos. Reclamamos hoje, né, da chuva, né? Puxa, cheguei todo molhado aqui. Mas a chuva que está agora servindo de alegria para os agricultores. Ah, mas causou alagamentos. Está servindo de lição para a sociedade que, ao invés de cuidar com o lixo, por exemplo, ao invés de cuidar com a natureza, depredam a natureza, maltratam a natureza e ela devolve alagamentos para nós. Então, todas as lições estão aí. E no plano espiritual, nós sofremos um problema de alagamentos. Nós não sofrendo esses problemas, a gente não aprende nada, porque isso não vai acontecer no plano espiritual, um alagamento, uma chuva. A gente se molha na chuva do plano espiritual. Então, como é que nós vamos aprender detalhes como esse se nós não somos submetidos a esse tipo de prova? A prova física é muito que pode nos trazer lições básicas, né? E é importante porque quando estamos presos no corpo, a gente não tem como fugir. Eu não vou fugir da chuva. Estou andando na rua, tá? Posso até ir embaixo de uma marquise, alguma coisa, mas estou andando num lugar com uma fazenda, uma área que não tem uma árvore por perto e tal, só está aquela graminha abaixo, no cerrado. Caiu um toró. E aí? Eu vou evaporar? Se eu fosse espírito, eu não sentiria a chuva pegando no meu corpo, mas no corpo físico, sim. Embora mais tarde venham saber que o benefício destas disciplinas é e será sempre incalculável para eles todos. Então esses probleminhas que nós enfrentamos no plano físico, com o corpo de carne, que nós temos esses pequenos problemas, os problemas maiores, como por exemplo a enfermidade. Quantas lições nós colhemos diante da enfermidade? E a enfermidade não é só aquela que acontece conosco, mas com o nosso parente, nosso ente querido, um amigo, né? A enfermidade, infelizmente, ela, sem dúvida, não é uma prova, uma expiação tão agradável assim para nós, a olho do queima-roupa. Mas, um exemplo que eu tive, por exemplo, pessoal, minha mãe esteve com um problema grave, teve câncer, e tivemos 4 anos lutando pela vida dela. O aprendizado que nós tivemos, eu e o meu pai, e ficamos juntos colados nela, é indescritível. Se não fosse isso, nós não teríamos condições de aprender o que aprendemos. Nós tivemos que renunciar a nossa vida para poder ficar ao lado dela. Se não fosse a doença, a gente ia fazer isso como? E depois, obviamente, a mamãe está melhor agora, sem dúvida alguma. Assim como outros irmãos nossos que já partiram por doenças, né? Mas como é que a gente iria aprender isso no plano espiritual, onde a doença não afeta o corpo físico, o corpo perispiritual? Dessa maneira como acontece aqui, não. Alguns exemplos aqui que a gente tem, tirando da fala do Chico, né? Reencarnar com uma deficiência física, dependente de algum familiar para viver. Isso nós não temos. No plano espiritual não é assim, não funciona assim. Testar a paciência, o perdão, a caridade, etc., né? Vivendo ao lado de pai, de mãe, de filhos, de irmãos, inimigos do passado, etc. Aquele pai difícil, aquela mãe difícil, aquele filho difícil. No plano espiritual a gente não tem isso. A gente não é pai lá no plano espiritual. Lá a gente nos reconhecemos como espíritos afins ou, diante de alguma expiação, espíritos que tiveram que ser submetidos ao vínculo na carne. No plano espiritual não funciona assim. Não vou nascer lá no plano espiritual da barriga da mamãe. Lá não. É aqui que acontece isso. Somente na matéria que testamos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, etc., por meio da riqueza, da pobreza, da beleza, feiura, etc. É aí que a gente testa isso. No plano espiritual eu posso modificar o meu perispírito, a plasticidade do meu perispírito pode deixar o rostinho bonito, novo. Meus cabelinhos podem ficar pretinhos de novo, como era no passado, e assim por diante. Nada contra os meus cabelos brancos, né? Os nossos. O esquecimento do passado, um capítulo à parte, cabe uma grande exposição aqui, né?
contribuem fundamentalmente para a submissão às provas no convívio com adversários do passado. Às vezes eu posso não estar lembrando, mas eu e o moço aqui poderíamos ter um grande problema lá no passado. Mas estamos hoje aqui, vivendo em harmonia. Se ele precisar de alguma coisa, ou eu precisar dele, a gente pode, sem dúvida alguma, nos ajudarmos. E na erraticidade fica mais fácil fugirmos do contato com tais espíritos. Espíritos que nós temos dívida, a gente pode tentar se afastar deles. E aí, quando é que a gente vai conseguir resgatar alguma coisa? Fica lá o ódio, às vezes, né, pairando, infelizmente, pela nossa ainda inferioridade, e isso vai ficar até quando? Se o Cristo veio nos ensinar, tá? Nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Internados, segundo Chico ainda continua, né? Internados no corpo terrestre é que somos instruídos a respeito de nossa parte, a respeito da necessidade de mais ampla harmonização de nossa parte, uns com os outros, certamente, porque vivendo nas esferas espirituais próximas da Terra, com aqueles que são as criaturas absolutamente afinadas conosco, não percebemos de pronto as necessidades de aperfeiçoamento e progresso. Não sei se você já ouviu falar que o pensamento atrai, né? É o pensamento, que é a comunicação no plano espiritual. O pensamento principalmente é o meio de comunicação. E aí nós somos atraídos pelo pensamento. Quando nós estamos aqui no plano físico pensando coisas ruins, a gente atrai também. Igual uma carne podre atrai as moscas. Nós também atraímos, pelos nossos pensamentos, aquilo que a gente está vibrando. Pensamento depressivo, querendo tirar a vida, coisas do gênero, a gente atrai. Então a gente tem que zelar por isso. Vigiar os nossos pensamentos, não pensar em coisas assim. Fazer uma prece, pedir a Deus que nos auxilie, nos ajude. Vem, socorro, vem. Aliás, o tema que eu ia propor hoje é o Evangelho no Lar, mas eu vou passar isso em outra ocasião. E no Evangelho no Lar a gente também consegue amenizar essa situação. É um exercício que a gente tem que fazer. Acontece que no plano espiritual, como vivia lá o André Luiz, né, ele mostra para nós, logicamente, ele não estava rodeado pelos inimigos que ele, porventura, tenha tido. Ele estava rodeado por essas pessoas. Nem por ladrões, nem por estelionatários, nem por corruptos, nada. Lá na colônia espiritual nosso lar não tem esse problema lá. Pelo menos a que a gente pode extrair, né? A lógica nos diz que lá não tem esse problema. Corrupção, coisa do jeito. Quando é que a gente vai aprender alguma coisa nesse sentido? A lidar com dificuldades dessa natureza? Por quê? Nós não estamos interessados em progredir? Estamos. Vamos progredir e viver em mundos felizes, despreocupados com aqueles que ficam na retaguarda, em planetas inferiores, não vão viver sem contato com eles. Dá licença, agora não quero mais saber de vocês. Fui, já cumpri meu fardo ali, não quero mais saber de vocês. A lógica nos diz que não funciona assim. Eu não vou viver as maravilhas dos mundos felizes alheio aos planetas. Vocês agora estão na retaguarda, se virem aí. Que lógica é essa? Que nos demonstra que nós não vamos viver isso. Se tínhamos essa ilusão, a gente vai, infelizmente, jogar um baldinho de água fria. O exemplo maior, Jesus. Jesus está numa condição incalculável. E ele está zelando por quem? Por nós. Está envolvido 24 horas por dia com quem? Conosco. E nós estamos querendo imitá-lo. Portanto, sejam bem-vindos todos nós. Estaremos lá trabalhando sem dúvida alguma, quando estivermos em graus mais elevados, em planetas trabalhando, auxiliando planetas que estão ainda na condição da retaguarda. É para isso que nós estamos evoluindo, tentando evoluir para isso, para ajudar. Porque inutilidade não vai ser a nossa praça, não. E aí, vivendo forçosamente em meio às pessoas diferentes, somos obrigados às devidas adaptações que moldam o nosso desenvolvimento moral. Ora, estou lá no plano espiritual, se eu ficar só com aqueles que concordam comigo, que combinam comigo, que fazem tudo certinho como eu gosto de fazer, eu vou passar séculos sem dar um passo evolutivo. Eu preciso evoluir.
e para evoluir eu tenho que vir aqui para a fogueira da Terra. Né? Não tem outro remédio. Ainda na condição que estamos, é assim que funciona. Obviamente, em planetas melhores, mais evoluídos, nós vamos continuar evoluindo também. Mas voltaremos, sem sombra de dúvida, muitos de nós aqui voltaremos a trabalhar aqui conosco, junto de nós, né? Finalizando, numa comunidade ideal com 20, 40, o Chico ainda finaliza nesse ponto, né? Uma comunidade ideal com 20, com 40 ou 10 pessoas, raciocinando por uma faixa só, unidos, né? Em sintonia de pensamentos com os nossos iguais, estamos tão felizes que corremos o risco de permanecer estanques, ou seja, impermeáveis, inacessíveis a novos conhecimentos, em matéria de evolução por muito tempo. Estou bem lá no plano espiritual, todo mundo agindo certinho, tudo bonitinho, mil maravilha, não tem como evoluir. Eu vou continuar sempre naquela linha ali. Está tudo certo. Não tem necessidade, por exemplo, de comer, então não vou saber o que é trabalhar para comer, por exemplo. E não vou saber que o trabalhar para comer significa que eu posso pensar em mim, mas também tenho que pensar nos meus filhos e pensar no próximo, naquele que bate a porta às vezes morrendo de fome, no sufoco, a dificuldade do próximo. Então é aí que nascem os fundamentos basilares da caridade, assim por diante, né? Beneficiados com a reencarnação, o estacionamento é quebrado de modo natural, para que sintamos a sede, a necessidade mesmo, a sede de novos conhecimentos, a fome de amor e anseio de compreensão, de vez que não ignoramos que a sede mesmo é essa, daqui do copo, né? E a fome são fatores que nos obrigam a trabalhar muito. Então, espiritualmente semelhantes fatores da vida do espírito estão vigorando para nós todos, sem privilégios, com a função de nos estimularem ao burilamento e ao progresso. Assim, o homem progride de forma intelectual e moralmente, através do trabalho e da convivência com as pessoas, respectivamente. Entretanto, nem sempre o progresso moral e intelectual andam juntos. Muitos se desenvolvem mais intelectualmente, outros demoram um pouquinho na parte moral, mas outros já são mais desenvolvidos moralmente. Aí nós vamos ver de exemplos maravilhosos como Divaldo, Chico Xavier, Francisco de Assis, tantos outros, né? Irmã Dulce, pessoas que se desenvolveram moralmente, talvez não tanto intelectualmente na última existência, mas se desenvolveram bastante. E o estado corporal é transitório e passageiro, não pode ser para sempre mesmo, né? E é no estado espiritual, sobretudo, terminada a existência física, nós precisamos voltar. É ali que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. Aí a gente faz uma análise, a gente colhe isso, colhe estando no plano espiritual em boas condições, ou não, depende muito daquilo que nós fizemos aqui. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. E aí é que a gente faz aquele monte de promessas, né? Por favor, eu quero reencarnar, eu vou mudar, eu vou ser mais carente, mais caridoso, aliás, eu vou ser mais amoroso, né? O irmão que eu fiz um mal, cometi um mal contra ele, deixa eu voltar com ele, aí eu encontro no plano, né? Depois de reencarnado eu encontro a fome, a miséria, aquele irmão que só me castigava, meu pai que é ruim, que só velho, meu Deus, meu pai é um carrasco comigo, meu chefe é terrível comigo, a minha irmã, meu irmão, um amigo que eu achava que era amigo me traiu, me enganou, me ferrou. Aí eu não estou lembrando agora que eu fiz um tremendo mal para ele. E em suportando a prova dessa existência com aqueles amigos, aqueles familiares difíceis, que eu estou considerando difícil, às vezes o difícil sou eu, né? Mas é ali que nós, sem percebermos talvez, agora a gente sabe, que é ali que está aquele débito que eu estou pagando, cumprindo, expiando. É aquele débito que eu estou honrando com Deus. Em perdoando aquela criatura, em tratando melhor. Ele não quer aceitar ser bem tratado, ele me pisoteia, não tem problema. O Cristo não diria nada para
ninguém e foi pisoteado, foi humilhado e demonstrou que a resignação dele e a resiliência dele é a prova do sucesso para todos nós em termos evolutivos. Então ele está bem no estado que a gente se prepara para voltar para a Terra de novo. A reencarnação está fundamentada, e agora a gente entende, na justiça divina. E a sua finalidade é a expiação e o melhoramento do espírito, como o consequente melhoramento progressivo da humanidade. Não é só o nosso, é o da humanidade. Quando nós melhoramos, a humanidade também causa um reflexo na humanidade. A reencarnação é uma benção, pois demonstra que estamos aqui por um motivo, né? Um único motivo, a nossa evolução. E para encerrarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo mais uma vez a oportunidade, agradecendo a Deus pela tarefa que recebemos, que Deus nos ampare e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.